Olá, eu sou o Fernando e eu tô aqui para deixar o meu pitaco sobre por que Daenerys Targaryen tacou fogo em King's Landing. Bom, agora eu tava remaratonando todas as temporadas, né, de Game of Thrones. Depois de um tempo, né, é sempre bom um distanciamento, 4 anos, 5 anos já depois do final da série. E eu consegui pegar algumas coisas, entender algumas coisas que de repente eu achei que seria interessante de compartilhar e ver se vocês acham que o meu ponto de vista pode fazer algum sentido. Mas eu ressignifiquei e consegui entender melhor algumas coisas do arco da Daenerys Targaryen, né? Então, eu estava pensando sobre as razões para ela ter queimado a cidade. E o que eu percebi foi o seguinte: que existem duas Daenerys muito diferentes. Aquela antes de Westeros e aquela que chega em Westeros, nas duas últimas temporadas, né? E ela já se comporta de uma maneira muito diferente, ela começa a ficar mais sombria, né? E dá para se perceber já desde os primeiros momentos dela em Westeros que ela quer fazer ali uma grande batalha, reconquistar já logo o trono que é dela. E esses planos são sempre adiados pelo Tyrion, pelo Varys e por aliados, né, que sempre recomendam a ela um pouco mais de cautela, tentar conversar com possíveis aliados e negociar para poder ali estabelecer o seu poder sobre o Westeros, né? Então ela se mostra muito mais autoritária e é o que muita gente não aceita, né? E fala como pode aquela Daenerys das cidades da Baía dos Escravos, que era a quebradora de correntes, a libertadora, que os escravos chamavam de mãe, né? Missa e aquela coisa toda, pode ela ter se transformado, né, numa pessoa ali autoritária que culminaria por queimar toda a capital, né? Queimar toda King's Landing. O que eu acho que é muito importante a gente perceber é que é muito diferente para Daenerys as cidades escravas de Westeros, porque as cidades escravas foram de fato conquistadas por ela. Ela realmente conquistou essas cidades, mas se ela não tivesse conquistado, não faria tanta diferença, porque nunca foi o objetivo dela de vida ser uma quebradora de correntes. Depois, conforme ela vai fazendo, ela vai gostando, ela liberta uma cidade, liberta outra, e depois decide, é isso, eu vou ficar governando um tempo aqui na antiga Baía dos Escravos, que depois vira Baía dos Dragões, né? Para poder estabelecer aqui, garantir a justiça, porque sempre tinha aquelas tramas dos antigos mestres para voltar à escravidão e aquela coisa toda. Mas isso é algo que surge, que ela descobre que ela gostou de ser, né, libertadora de escravos. Mas ela não via aquilo como sendo algo de direito dela. Se ela não tivesse conseguido conquistar nenhuma dessas cidades, isso não teria mudado em nada a vida dela, porque era como se fosse um extra, um plus, né? E também é sempre bom notar que ela não chegou a atacar diretamente os mestres dessas cidades. Ela sempre conseguia o apoio dos escravos, né? Conseguia que eles ficassem do lado dela para que eles atacassem os mestres, né? Então ela fez isso libertando os Imaculados, né? E ordenando que eles matassem todos os mestres e, né, no caso, o próprio Drogon incinerou o mestre principal, né, lá dos Imaculados. Mas assim, quem libertou aquela cidade foram os Imaculados, os ex-escravos, né? E assim ela vai fazendo em todas as cidades escravizadas, e por isso ela é considerada a grande libertadora, a mãe dos escravos e aquela coisa toda. Mas Westeros, para ela, não é só mais uma conquista. Ela não entende Westeros como um lugar que ela precisa conquistar. Ela entende Westeros como um lugar que é seu. Isso muda absolutamente tudo, porque ela se sentia no direito àquele trono. Ela falava: eu sou herdeira legítima dos Targaryen. Esse reino é meu. Esse reino me pertence, né? Então isso para ela era inegociável. Então, se ela não tivesse conseguido conquistar nenhuma daquelas cidades de escravos, ela teria ido para outra e ou teria, né, tentado a adesão dos escravos. Os escravos ficassem com muito medo e não quisessem fazer essa revolta, ela ia falar: tudo bem, então fiquem com seus mestres, eu vou seguir minha vida. Mas o Westeros, Daenerys nunca abriria mão de Westeros, porque ela dizia, né, eu nasci para governar os Sete Reinos, eu nasci para governar Westeros. E é por isso que a atitude dela com os cidadãos de Westeros é sempre mais dura, porque ela não aceita nenhum tipo de rejeição.
Ela não aceita não ser amada pelo seu povo. E aí, como ela vem com todo esse histórico, inclusive de adoração nas cidades livres, onde ela era adorada por ser a libertadora de escravos e toda aquela coisa, quando ela depara com uma situação em Westeros em que as pessoas batem de frente com ela, que as pessoas não querem o domínio dela, ela vai ficando cada vez mais revoltada, né? E cada vez mais sombria e amargurada, que vai acabar culminando, né? Naquele penúltimo episódio com todo aquele massacre que ela provoca, né? Tem um ponto que chama muita atenção, que é quando ela manda o Drogo queimar, né? Inclusive é o pai e o irmão do Sam, né? Que são os Tarly, porque eles não se ajoelham para ela. Ali, algumas pessoas falam, mas ela tem toda a razão, eles não quiseram se ajoelhar, etc. Só que tem uma mudança de comportamento muito importante na Daenerys, porque a Daenerys nunca queimou pessoas ou puniu por não se ajoelhar a ela. As punições eram sempre levando em conta questões de justiça, por exemplo, questões de ética, né? Então, quando ela punia os mestres, ela punia dizendo, olha, vocês são maus, vocês escravizam pessoas, isso é errado, isso não pode fazer, né? Quando ela pune pessoas que não se dobram para ela, pessoas que não se curvam, não se ajoelham, não dá para dizer que ela está punindo esses nobres por serem maus. Não necessariamente significa que alguém é mau porque não se ajoelha para ela e porque deve fidelidade a uma outra rainha, né? Deve fidelidade a uma rainha que está. Ah, mas vai falar da rainha ilegítima. Tudo bem, mas aí se for na questão de legitimidade, cada um vai querer trazer um argumento diferente para poder dizer que tem direito ao trono, né? Mas independentemente de qualquer coisa, ela puniu esses nobres por serem leais à rainha que estava no comando na época, né? Então, esse tipo de atitude, vocês vão lembrar que chocou muito, né? O Varys, o Ser Jorah, né? Que estava ali, era talvez a pessoa, depois de toda aquela traição no começo, se tornou a pessoa mais fiel a ela, né? E que tinha toda aquela veneração, verdadeira paixão mesmo, né? Ele era apaixonado por ela, como homem mesmo, por uma mulher. E aquilo chocou as pessoas, porque eles perceberam que ela não ia conseguir chegar muito longe em Westeros agindo daquela forma, porque ela não conseguiria submeter essas pessoas e não teria uma justificativa para isso, para queimar as pessoas, porque não é como se ela estivesse do lado do bem contra o mal. A situação ali é muito mais complexa. E ainda que alguém falasse, não, mas é porque os nobres, eles oprimem. Bom, se for assim, então ela vai ter que queimar a todos os nobres, né, de Westeros. Então ela vai ter que pegar todos os nobres do norte, todos os Starks que todo mundo adora, né, queimar Jon Snow, Sansa, Arya. E não é assim, né? Por mais que inclusive ela tenha falado em quebrar a roda várias vezes, é um discurso lindo, mas assim, em Westeros ela não quebra roda nenhuma, né? Ela se alia com as famílias nobres que entram ao lado dela e ela mantém exatamente a mesma estrutura social que já tem ali, né? Aquele mesmo regime de servidão e etc. Então, assim, por esse lado da nobreza, já dá pra gente entender por que que ela não consegue essa adesão, né? Por que que ela já muda de postura e a gente já vê que ela não tem mais tanta razão quanto ela tinha nas cidades de Essos, né? Outra coisa que também que é muito importante destacar é que a Daenerys ela não teve a adesão do povo comum, né? Como ela teve nas cidades livres, onde os escravos veneravam ela, né? O povo comum de Westeros estava acostumado a sofrer ali a sua opressão básica, diária, cotidiana, de ser pobre em um mundo onde os nobres mandam e fazem cumprir a sua vontade, e têm vida luxuosa enquanto eles vivem na miséria e tal. Mas isso é o que eles já viviam. E para eles, a Daenerys chega com que promessa? De tudo continuar igual, só que só mudou a rainha. Aliás, não é que não muda nada, muda muita coisa, porque a Daenerys tem dragões. Ela é muito mais potencialmente perigosa, né? Se a Cersei consegue fazer o que ela consegue com fogo vivo, né, e destruir no septo, o que a Daenerys é capaz de fazer com os dragões é infinitamente maior. Então, na verdade, o povo tem muito mais medo dela do que da Cersei. Primeiro pelo potencial de destruição, mas também por todo o histórico, né? Levando em conta todo o período que os Targaryen governaram, e vamos combinar, os Targaryen eles não eram nada bonzinhos, não tinham nada a ver com toda aquela atitude da Daenerys,
fora de Westeros. Então, assim, eu concluiria dizendo que é muito diferente governar para ex-escravos que têm aquela adoração e aquele amor, né, por ela, e governar para uma população que precisa ser conquistada, precisa conquistar ali a confiança, precisa mostrar que ela não é como os antepassados dela, etc. E isso ela não aceitou. Isso ela não foi capaz de aceitar porque ela foi rejeitada pelo próprio povo. Ela viu que os nobres estavam armando, confabulando contra ela, e ela viu que a população de King's Landing não foi recebê-la de braços abertos, né? E falando: "Oh, herdeira legítima, venha, nós te amamos, venha ser a nossa mãe", como aconteceu nas cidades da Baía dos Escravos. Pelo contrário, eles ficaram morrendo de medo e se trancaram na cidade. A hora que eles se rendem é porque eles percebem que eles já perderam. Em nenhum momento eles optaram por ficar do lado dela. Eles não tinham nenhum amor por ela, era só medo. E aí ela falou: "Ah, então é só medo? Peraí que eu vou dar uma boa razão para vocês sentirem medo." Então aquele sentimento de recusa, de rejeição, vindo de quem ela menos abriria mão, né? Ela não abriria mão jamais de Westeros, que ela acreditava ter todo aquele direito, né? E aí ali, né? E aqui já não é mais eu dando meu pitaco, tem a explicação, né, dos desenvolvedores do programa, do momento em que ela olha para a Fortaleza Vermelha, que foi construída pela família dela, e ela sabe que está tomada pela Cersei, e dá uma revolta muito grande, né? Porque se a gente acompanhar ali a história de Westeros, eles eram 7 reinos. King's Landing não existia. Quem construiu King's Landing, quem construiu a Fortaleza Vermelha foram os Targaryen, quando eles conquistaram, né, lá com Aegon o Conquistador, né, uns 300 anos antes de Targaryen, não sei exatamente, antes da Daenerys, não sei exatamente quando. Mas assim, quando Aegon chegou aí, eles foram construir, então King's Landing não existia. Então ali ela tem aquela revolta contra Cersei, porque assim, ela não estava conquistando Casterly Rock, o castelo que era dos Lannister, há séculos, milênios, né? Ela não estava conquistando nenhum dos 7 reinos ali. Ela estava na cidade que ela falava: "Essa cidade é minha. Se não fosse os Targaryen, King's Landing não existiria." Então ali ela não aceitava a rejeição, ali ela não aceitava uma usurpadora no trono de ferro que foi forjado com fogo do primeiro dragão, né? O primeiro, não o primeiro de todos os dragões, mas assim, o primeiro grande dragão com outros dois que veio para Westeros, né? Que era o Balerion. Então, ela não aceitou. Ela não aceitou de forma alguma essa rejeição, essa recusa, né? E ela tacou fogo em tudo mesmo. Porque ela falou: "Não, se vocês não são capazes de me amar, se vocês não são capazes de vir espontaneamente até a mim, né? E não ficar do lado da Cersei, então eu não quero vocês agora." Então junta essas duas coisas. Toca o sino, ela fala: "Esse povo não me ama, só me teme." E ela se depara com a Fortaleza Vermelha, que foi usurpada e que era da família dela. A única coisa, né, que tem em Westeros que foi construída pelos Targaryen de fato, né, que não foi dominada, que não foi conquistada de outros povos, era dela. Então tudo isso gerou aquela revolta, ela tacou fogo mesmo na cidade toda. Então, bom, esse é o meu pitaco. Se você gostou, considera curtir esse vídeo e se inscrever para ouvir também outros pitacos. Mesmo você não concordando, de repente você pode considerar a minha opinião. Pode ser interessante.